Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos voltar as nossas as nossas atenções aqui para Lucas capítulo 20, do versículo 1 ao 8, tendo em vista que a gente não conseguiu salvar isso para o YouTube, amém? Para o Face, para que os irmãos possam ouvir outras vezes. Mas vamos voltar a pontuar aqui o que já ministramos acerca do batismo, que trata o texto de Lucas 20, versículo 1 ao 8, o batismo de João, ensinamento levado pelo Senhor Jesus quando entrava no templo, né? O templo este já edificado por Zorobabel e Jesua, que fora transformado em couve de salteadores, né? E um local de mercantilização, porque todos vendiam e compravam dentro do templo. E Jesus, ao entrar no templo, expulsa esses cambistas, esses inclusive mercadantes, né? Porque o templo havia sido edificado para ser casa de oração. E estava se cumprindo aqui nesse versículo 45, apesar da simplicidade do versículo, aquilo que o profeta houvera dito: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque neste templo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estava entrando aquele em quem habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Neste templo estava entrando o Emanuel, o Deus em carne conosco. Neste templo estava entrando a encarnação do Verbo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão da vida descido dos céus. Estava entrando o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade, aquele concebido pela Virgem. Estava entrando Jesus. E aí estava se cumprindo a palavra do profeta da glória da segunda casa sendo maior do que a glória da primeira, porque Jesus faz toda essa diferença. Jesus é diferenciado, sumamente diferenciado da manifestação que acontece na sagração do templo edificado por Salomão, quando nós temos ali uma manifestação de Deus, não é? Quase que teofânica, mas temos uma manifestação ali da Shekinah, não é? Da glória de Deus. Mas nós temos aqui Deus em forma humana. Louvado seja Deus. E neste templo, Jesus é abordado pelos principais dos sacerdotes e escribas, com os anciãos, sobre com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Que coisas? Expulsar os que vendiam no templo e compravam, e dizer que aquela casa era a sua casa, a casa de oração. Então ele já estava dizendo que
aquele templo fora edificado com o propósito de adorá-lo. De adorá-lo. A mesma motivação revelada por Salomão quando edificou o templo, que era de queimar incenso ao Senhor, de adorar o Senhor. Apesar do templo ter sido destruído, mas a importância do templo era de que aqueles que entrassem ali e invocassem o nome do Senhor, louvado seja Deus, o Senhor lhe responderia. Então havia uma atenção dos judeus para o templo, inclusive a gente aprende isso quando lê o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, não é? Que os judeus diziam que Deus deveria ser adorado no templo, que Deus deveria ser adorado no templo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí Jesus vindica essa atenção para ele. Minha casa é casa de oração. Com que autoridade se faz isto? Perguntavam os sacerdotes, escribas e anciãos. Com que autoridade faz isso? Isso também de quê? Isso de ministrar a salvação a Zaqueu, de curar o cego de Jericó, aleluia, de dizer que seria ressuscitado ao terceiro dia, de dizer ao rico: te falta alguma coisa, vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Com que autoridade faz estas coisas? Perguntavam a Jesus. Aí Jesus disse: tá certo, eu respondo vocês. Respondo vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles sabiam que João era profeta, mas eles tinham medo de, por exemplo, negar isto, porque João era tido pelo povo como profeta, e eles tinham medo de ser apedrejados, eram covardes, sonegavam a verdade concernente aos princípios e aos valores e às verdades bíblicas, as verdades de Deus neste caso, e bíblicas também, porque eles tinham a Torá. Mas aí interpretavam do seu jeito, a exemplo de, como eu já disse nessa ministração, se falava muito entre nós evangélicos de que os padres sabem as verdades e não ensinam, mas hoje a gente infelizmente fala isso de uma considerável parte da liderança ou das lideranças evangélicas que sonegam a verdade de Deus. E aí eu quero pontuar algumas coisas do batismo de João que pontuei na ministração anterior, e pela necessidade de reprisar essa ministração, eu volto a pontuar que o batismo nas águas, ele tem a sua importância, claro, isso é indiscutível, porque Jesus o institui como uma ordenança da igreja, mas institui como ordenança da igreja para que seja consolidada a decisão da pessoa que resolveu
morrer para o mundo e viver para Deus. Até porque a mensagem que o batismo comunica, que transcende até o significado da palavra batizar, a mensagem que o batismo comunica, o batismo em águas, ou nas águas, como queira, é que a pessoa está decidida verdadeiramente, a pessoa se decidiu verdadeiramente a morrer para o mundo e a viver para Deus. E o batismo fala de sepultamento. O batismo fala de sepultamento. Ele consolida uma decisão que a pessoa já tomou, que é de andar em novidade de vida, como está escrito em Romanos capítulo 6. O batismo nas águas, ele não nos torna membros do corpo de Jesus, como algumas denominações fazem as pessoas dizerem que querem ser batizadas para tornar-se membros do corpo de Jesus. O que torna a pessoa membro do corpo de Jesus é o nascer de novo. É o nascer de novo, que inclusive também fala mais alto do que a conversão, que é necessária. Mas conversão fala de mudança. A pessoa pode simplesmente deixar de fazer as coisas erradas que faziam, de fumar, beber, se prostituir, adulterar, roubar, mentir, caluniar, prejudicar os outros, ser checheiro, né? Ser fofoqueiro, ser enganador, ser trapaceiro. A pessoa pode mudar, mas nascer de novo é adequar a vida à palavra de Deus, é ter compromisso com a palavra de Deus. João 14:23, Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos dele morada. Por isso que está escrito também em Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença gloriosa do Senhor. É necessário se converter, mas é necessário assumir compromisso com a palavra de Deus para que ele possa residir em seu espírito. Ele possa residir no espírito humano. É necessário que este ser humano se comprometa com a palavra de Deus, tenha compromisso com os princípios, com as verdades, com os valores divinos. É isso que torna a pessoa membro do corpo de Jesus, não é o batismo nas águas. Outra coisa que é importante pontuar sobre o batismo nas águas: toda pessoa convertida, ela já tem de imediato o direito de batizar-se nas águas. Esse discipulado que as denominações estão cobrando e exigindo das pessoas não tem fundamento bíblico, porque este discipulado que fazem não é formação de caráter cristão. Esse discipulado que estão exigindo por aí, de 3 meses, com festa no final, com diplomação, não é isso que forma o caráter cristão. O caráter cristão é formado dia a dia, constantemente, pela oração, pela leitura, meditação na palavra, pela vivência da palavra, seja ela circunstancial, numa situação de provação, de tentação, de perigo, de ameaça, em que o crente ele é confrontado na sua fé, bem como a vivência efetiva da palavra de Deus. Jesus mesmo disse que nós fizéssemos discípulos, mas fizéssemos discípulos
não para nós, pastores, não para a nossa instituição religiosa, mas fizéssemos discípulos para ele. Jesus disse: ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, esse discipulado que hoje algumas denominações grandes impetram e alguns pastores de igrejas pequenas copiam porque não tem preparo, ou porque não tem preparo, não tem uma teologia própria, não tem discernimento, aí fica copiando o que os outros dizem, né? Esse discipulado é o famoso catecismo da Igreja Católica, que a reforma protestante não corrigiu, e algumas igrejas de grande porte têm criado esse sistema para condicionar o batismo dos seus fiéis, cobrando inclusive essa obrigatoriedade para o batismo. Isso não tem fundamento. Outra coisa que eu quero pontuar é porque se a pessoa se converter, por exemplo, eu vou batizar qualquer dia desse algumas pessoas, aí na hora lá do culto alguém se resolve entregar para Jesus. Se a pessoa se resolveu entregar para Jesus e ela quiser se batizar, e a explicação do sentido, do significado do batismo não precisa de uma carga horária extensiva, é só deixar claro a pessoa se ela está resolvida a viver para Deus. Foi isso que Filipe questionou ao eunuco da rainha de Candace, que logo mandou parar a carruagem e viu a porção d'água. E o que impede de eu ser batizado? Se tu crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi a exigência que Filipe fez ao eunuco. Aí eu quero voltar a pontuar que é importante, meu irmão, minha irmã, você moralizar a sua vida conjugal, a sua vida sociável. É importante para a sociedade que vive de máscara, que vive de maquiagem, né? Porque você já tem a sua família, você já tem filho, já tem pessoas que têm neto, né? Você já vive em função deste homem, em função você homem já vive em função desta mulher. Diante de Deus vocês estão casados. Para a sociedade e para a religiosidade, vocês de repente estão amigados, estão vivendo maritalmente, estão emancebados, e vários termos chulos e medíocres e estigmáticos podem dar a vocês, mas diante de Deus vocês já estão casados. E querendo para limpar a barra de vocês e fazer essa maquiagem para a sociedade, e até ir a um cartório para, vamos dizer assim, registrar esse cartório. Porque a oficialização da vossa vida conjugal já está pela dedicação de um para com o outro, desse casamento de almas que já existe e está registrado diante de Deus. E para a pessoa se batizar nas águas, essa cobrança que fazem a algumas pessoas não tem fundamento. Então a pessoa, pastor, pode se batizar nas águas, que já é assim, diante de Deus, casada e não está registrado no cartório? Pode, deve, até porque, primeiro, salvação é individual. Salvação individual. Amém? Outra coisa que eu quero pontuar sobre o batismo: batismo não é para a pessoa poder cear. Porque quando a pessoa tornou-se membro do corpo de Jesus, ela já passa a ter o direito, a necessidade e o dever de cear.
João capítulo 6, versículo 48 ao 58. Porque a pessoa que é membro do corpo de Jesus, se ela não comunga da sua carne e do seu sangue, ela não será ressuscitada no último dia. Ela precisa comungar do corpo e do sangue de Jesus para poder ter vida em si mesmo, para poder permanecer em Jesus e Jesus permanecer nela, para poder viver por Jesus e para poder ressuscitar no último dia. Então você que não é batizado das águas, você precisa cear. Este é o ensinamento da palavra de Deus. Agora, como eu disse, infelizmente a gente tem que dizer hoje de muitas lideranças evangélicas que sabem desta verdade, mas só negam porque estão baseados em uma tradição denominacional. E isso gera detrimento à palavra de Deus. E quando se gera detrimento à palavra de Deus, irmãos, a gente está levando as pessoas a perderem tempo, a honrar a Deus de lábios e a estarem com o coração distante de Deus. Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9. Quando se gera detrimento à palavra de Deus, a gente perde e faz os outros perder tempo. Por isso que a palavra de Deus tem que ter primazia, prioridade, proeminência, ter vez e voz. Ah, pastor, eu disse na abordagem que fiz já deste texto, que algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, mas isso é o seu ponto de vista. Eu digo, no meu ponto de vista não, isso é o que a Bíblia diz. Não é porque cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Oxente, se for assim, aí já não é reino de Deus, é casa de mãe Joana. Porque no reino de Deus a primeira e a última palavra é a dele. E Pedro disse que nenhuma palavra desta profecia é de particular interpretação. Então eu não posso interpretar a Bíblia ao meu bel prazer. É ela quem interpreta ela mesma. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro diz isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pronto. Então, essa versão, esse argumento, que cada um interpreta a Bíblia do seu jeito, isso aí é transformar o reino de Deus em casa de mãe Joana. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Outra coisa que eu quero pontuar do batismo é que o batismo não é para a pessoa ingressar em um órgão da instituição, em um órgão, em um departamento da instituição religiosa, irmão. Isso aí é vulgarizar o batismo, isso aí é mediocrizar o batismo. Não, o batismo tem a sua relevância, tem a sua importância e não é nenhuma dessas aí. O batismo, como já disse, é para consolidar uma declaração já feita, uma decisão já tomada de morrer para o mundo e viver para Deus. Por isso que a conotação do batismo é com sepultamento. E se você diz que morreu para o mundo, não tem esse negócio de não querer se batizar, porque se batizar, tem irmãos que diz que aumenta a prova, se batizar é muita responsabilidade. Se você que diz que é cristão e resolveu viver para Deus e não quer se batizar, numa oportunidade que tem de se batizar, ao negar-se ao batismo, você está dizendo, pelo seu gesto de negação às águas, que não sabe se é isso que realmente você quer. Não sabe se é realmente isso que você quer. Por outro lado, há algumas pessoas que querem ser batizadas de todo jeito porque não querem morrer pagã. Acha que se converter e não se batizar e morrer, não vai para o céu. Não, não é o batismo que leva a gente para o céu.
Nem é o batismo nas águas, nem é o batismo com o Espírito Santo que leva a gente para o céu. O que levará a gente para o céu é o ter nascido de novo. Jesus disse: se não nascer de novo, não entrará no reino. Porque tem pessoas que se batizam nas águas, mas não produzem frutos dignos de arrependimento, que foi o que o próprio João Batista vindicava dos que voltavam a ele, e aos quais ele chamou de raças de víboras, porque não produziam frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículos 6, 7 e 8 e 9 e 10 e 11, pode ir lendo aí, e 12, Mateus capítulo 3, leia aí tudinho, pronto, até o versículo 12 pelo menos, que fala de João Batista, falando da importância do seu batismo. É necessário produzir frutos dignos de arrependimento. O que é produzir frutos dignos de arrependimento? Vamos lá, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Romanos capítulo 6, diz a Escritura, é andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida. Que diremos, pois? Romanos 6. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque no contexto remoto, né? O versículo 20 do capítulo 5, Paulo diz que veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí por isso que ele faz essa pergunta: permaneça no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mas a morte para o pecado não é o batismo em si, não é o batismo nas águas, é o batismo em Cristo. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Aí sim fala do batismo em água. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andar em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao batismo nas águas é uma consolidação desta declaração aqui, desta morte para o mundo. Louvado seja Deus. Foi por isso que Jesus batizou-se nas águas. Quando Jesus vai se chegando a João, aí João diz: eu que careço e a ti, tu vens a mim? Aí Jesus disse: deixa, para que se cumpra toda a Escritura. Jesus não precisava se batizar nas águas porque ele não tinha pecado para se arrepender. Considerando que também não é o batismo nas águas que nos purifica dos pecados. Quem nos purifica dos pecados é o sangue de Jesus. E isso toda vez que a gente confessa os pecados da gente e deixa. 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não é simplesmente correr para se batizar, e tem denominações que batizam e rebatizam, e talvez esteja você levantando o questionamento: pastor, já fui batizado em uma igreja, eu posso ser batizado de novo? Eu devo ser batizado de novo? Você já sabe o que você realmente fez? Então não precisa. As denominações cuidam de estar invalidando um batismo já feito anteriormente, só porque a pessoa não reza a cartilha denominacional. Se for por esse aspecto aí, esse rebatizado é que não presta para nada, é que não vale para nada. Aí talvez você diga: mas eu fui batizado quando criança. Aí quando foi batismo de criança, não vale. A igreja presbiteriana, que é uma igreja evangélica, batiza as crianças porque os teólogos da igreja presbiteriana, deixa eu especificar aqui, Louis Berkhoff, por exemplo, né? Mas é uma doutrina calvinista, alega que
o batismo nas águas corresponde à circuncisão do Velho Testamento. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a circuncisão era um procedimento feito na criança nascida aos 7 dias de nascido. Mas se depois de adulta essa criança não obedecesse à palavra, ela não seria coparticipante, então, das promessas que Deus fizera a Abraão. As duas coisas tinham que andar juntas, depois de formado o caráter da pessoa. A circuncisão e a obediência à palavra. A obediência à palavra e a circuncisão. E o batismo nas águas não corresponde à circuncisão do Velho Testamento, de forma alguma. É por isso que a igreja presbiteriana batiza criança. Só que o batismo de João foi impetrado para os que se arrependessem dos seus pecados. Então deve haver consciência do que se faz. Se você não tem consciência do que fez, aí se tiver agora, eu espero que tenha, para se batizar de novo. Mas por invalidade, porque era uma igreja pequena, que porque o pastor era desconhecido, mas porque não faz parte do mesmo sistema denominacional, vamos rebatizar. Isso não tem fundamento bíblico. E você está sendo uma pessoa que não sabe o que fez. Aí você invalida o batismo que viveu, não é? Pelo que se deixou processar. São essas verdades que eu queria pontuar sobre o batismo e que, graças a Deus, conseguimos mais uma vez reproduzir a nossa fala. De repente não com a inspiração que fizemos anteriormente, mas com a racionalidade que se faz necessária também para deixar você, meu irmão ouvinte do Acorda Bênção, cada vez mais abalizado nas Sagradas Escrituras. Amém? Vamos de música preparar o coração para orarmos em o nome do grande, o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.